nós estamos direto de Brasília, recebendo com muito carinho Neuza Zapponi. Muito obrigada por estar aqui conosco. O prazer é meu, grande alegria. Já vamos convidar para o lançamento do livro. O livro se chama Atendimento Fraterno, a Terapêutica do Cristo Consolador. O lançamento é aqui na nossa casa, na Comunhão Espírita de Brasília, no próximo dia 13, às 19 horas. Isso mesmo. Dá um friozinho na barriga, Neuza? Não diria um friozinho, eu acho que dá um calor no coração, ao contrário, né? Vai ser uma alegria muito grande poder conversar sobre os conteúdos desse livro, né? Que são realmente conteúdos assim para nos tocar naquilo que a gente tem de mais caro, nós que nos achegamos, né, à doutrina espírita, que é esse chamamento interno. Neuza, falávamos há pouco, antes do programa começar, que na verdade todos nós somos atendentes fraterno. Como é que nós podemos explicar para os nossos ouvintes, Porto Alegre, lá no meu Rio Grande do Sul, São Luís, no Maranhão, e os nossos irmãos de Brasília já estão nos ouvindo aqui na Rádio Comunhão. Que bom. Eu diria que nós, espíritas, quando nos tornamos, assim, parte dessa grande fraternidade, dessa comunidade, né, que o Cristo nos trouxe, a noção e a emoção de ser parte de uma fraternidade que tem um Pai amoroso e bom. Quando isso acontece, automaticamente essa assimilação interna nos levaria, caso a gente responda ao chamamento, nos levaria a nos tornarmos atendentes fraternos. O que é um atendente fraterno? Dentro de uma casa espírita, ele é um voluntário que está ali principalmente para trazer um campo de vibração. Essa que é uma nova ideia. Não uma nova ideia minha, é uma nova ideia para nós refletirmos sobre ela, que a espiritualidade tem nos trazido constantemente. Nós somos, por exemplo, assim, dentro de uma casa espírita, um recepcionista que recebe para indicar que vá para aqui, vá para acolá. Mas nós somos alguém que incorporou uma série de posturas, uma série de emoções relativas à nossa qualidade de cristãos e que trazemos esse campo para aquele que chega. Então, automaticamente, aquela pessoa que chega, isso nós não podemos evitar. O campo que nós somos, ele vibra. E quando a pessoa chega perto de nós, ela já sente. E se nós somos um atendente fraterno, nós temos um olhar especial para aquela pessoa que chega. E esse olhar é aquilo que eu chamo da terapêutica do Cristo Consolador, que é um olhar primeiro, se a pessoa chega aflita, sofrida, é um olhar e é uma postura, é uma vibração de um campo de compaixão. Compaixão não é dó, não Exato. É dó. A compaixão é um entendimento profundo da nossa natureza humana. É aquela posição interna que nos coloca em igualdade com o outro. Filhos do mesmo Pai, com a potencialidade de evoluirmos até a perfeição, seja em que situação estejamos no momento. Então, eu olho para aquela pessoa que pode estar chegando, ter praticado ações completamente equivocadas. Mas a compaixão é aquele entendimento que todos nós um dia podemos nos equivocar. Podemos cometer ações que nós depois nos arrependemos amargamente. E que a postura de superioridade ou um ambiente condenatório não nos ajuda. Então, o atendente fraterno é aquele que se dispõe ao cuidado com o outro, ao acolhimento, e o acolhimento aquela pessoa é bem-vinda como um irmão à casa do Pai. E, embora
ela possa estar se sentindo culpada ou ela ter praticado algumas ações que lhe trazem muito arrependimento, ou ela possa estar com ideações, por exemplo, de cometer suicídio, que ela possa estar profundamente deprimida, possa estar confusa, amargurada, até mesmo revoltada contra Deus, em certos casos de perda. Ela está passando por uma condição humana. E essa condição humana é que o centro espírita necessita acolher naquele campo sereno, através do qual a pessoa possa encontrar a si mesma e encontrar novos caminhos para a sua vida. Então, o atendente fraterno é esse, que consegue acolher, cuidar do outro, esclarecer aquilo que for necessário e encaminhá-lo para os recursos da doutrina espírita, para a vivência da doutrina consoladora do Cristo. Neuza, tu falas no livro sobre cuidado, que vai além do zelo, que faz essa sintonia, que faz com que essa energia que está dentro do nosso coração consiga chegar até o outro, nos tornar até pessoas melhores. Então, há uma diferença entre atendido e quem atende, ou nesse momento ambos tratam um do outro? É uma pergunta bem interessante essa. Existe uma diferença no momento, mas não é uma diferença hierárquica. O atendente, ele é superior ao atendido. E quando nós cuidamos da outra pessoa em sofrimento, isso sempre nos engrandece. Se estamos com a postura correta, nós sempre nos enriquecemos. Agora, a diferença que existe é que aquele que está atendendo, ele traz um campo pacificado, para que ele consiga realizar aquilo que Jesus encarregou Pedro de realizar e, por extensão, a todos nós. Quando ele disse: pacifica as minhas ovelhas, apacenta, que é o pacificar. O apacentar é nutrir, é acolher, é dar oportunidade, é o que o pastor faz com as ovelhas. Jesus, ele passou essa imagem, né, do pastor. E o que faz o pastor? Ele provê um campo para que a ovelha se nutra, ele cuida para que ela até aprenda quais são os perigos e não caia no abismo, não faça as coisas, mas ele não vai pastar pelas ovelhas, ele não vai fazer pelas ovelhas. Então, a diferença que existe entre os dois é que um está com seu campo sereno e pacificado, e ele oferece isso, e ele está equilibrado. E principalmente no diálogo fraterno, quando ele dialoga, ele está em conexão com a espiritualidade sem estar mediunizado. Ele está em conexão. E essa conexão abre o caminho para que o aflito se conecte também. Então, a principal tarefa do atendente fraterno, no diálogo, por exemplo, é abrir o caminho para que a própria pessoa se conecte com a espiritualidade e realize por si mesma sua transformação. Neuza, há uma expressão no livro, aliás, belíssima, né? Que diz assim: tudo que o atendente fraterno conseguir realizar nesse trabalho dependerá muito do que ele veio a ser, como espírito, daquilo que ele aprendeu a fazer como pessoa. Porque o ser, quando eu venho a ser, é aquilo que eu incorporei, né? Então, eu posso ter aprendido muita coisa e isso ficar na minha cognição. Eu posso ser capaz de discorrer ou falar amplamente, belamente sobre todos os conceitos espíritas, que são profundos. Eu posso falar isso, mas não é meu papel fazer isso no atendimento fraterno pelo diálogo. Por que não é? É aquilo que eu consigo transmitir naturalmente nas minhas posturas. É que eu vou conseguir abrir esse campo para a pessoa. Ou seja, a gente não ajuda o outro com sermões. Se fosse assim, a gente não teria tanto problema com os filhos.
A gente dá sermões para os filhos o tempo todo. O outro não vem, por exemplo, para um atendimento fraterno para passar um sermão nele e passar penitências. Isso não é a postura espírita. Não era a postura de Jesus. A postura de Jesus ante a pecadora foi: ninguém te condenou? Levanta, vai, faz outra coisa de tua vida. Você é um ser valoroso. Ele, né, seria o que ele transmitiu para ela. Ele chamou a atenção daqueles que a queriam apedrejar. Ninguém tem nenhum erro, nenhum pecado. E olha, essa passagem é fabulosa, porque no Evangelho diz assim: os mais velhos saíram primeiro. Ou seja, esses tinham mais, né, contas dentro da sua economia lá de pecados. Né? Tinham mais umas continhas para acertar. Então, eles saíram primeiro. E aí, Jesus não passou um sermão na pecadora. Ele disse: ninguém te condenou, mulher. Nem eu. Nem eu. Vai e não peques mais. E pecado não era aquilo que a gente aprendeu, né? Nas nossas até encarnações passadas, né? Dentro da religião. Pecado, em aramaico, o termo significava mirar o alvo e não acertar. Vem da tradição dos arqueiros. Qual é o alvo da nossa vida, né? É que nós consigamos nos desenvolver cada vez mais, encontremos nosso caminho da paz, da felicidade e da alegria. E essa pessoa tinha se equivocado no caminho. Não era aquele o caminho para ela encontrar a alegria e a paz. Então Jesus disse: você levanta e escolhe outro caminho, não peques mais, ou seja, não erre mais o teu alvo. Essa aqui é a essência. Neuza, uma coisa que chama atenção, e eu que a estou vendo, né, para os nossos ouvintes, é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Luís, no Maranhão, Brasília, Goiânia e São Caetano do Sul, em São Paulo. Eu a estou vendo, estou percebendo e sentindo a expressão, sendo uma privilegiada aqui, me considerando uma atendida, e está muito, muito, muito bom mesmo. Mas chama muito a atenção essa questão de mudança de postura, escolher um outro caminho. Se eu chego à casa espírita e eu me deparo com um atendente fraterno que não cria essa sintonia, e de repente ele diz assim para mim: olha, mas tu não te esquece que a felicidade não é desse mundo. E aí, Neuza? Há muitos equívocos ainda, né? Isso é da pessoa humana. Então, por isso eu tenho em vários pontos do livro, eu ponho lá: evitar fazer isso, evitar fazer aquilo, que são posturas que não são produtivas, né, frente a outra pessoa. André Luiz diz que ninguém apaga incêndio com gasolina. É verdade, ele usa essa expressão, e isso é uma imagem, né, mais do que apropriada. Se a pessoa se torna, o atendente se torna condenatório ou assume uma posição meio de arrogância, há vários equívocos aí. Veja uma coisa: se eu tenho à minha frente, se eu venho buscar auxílio e eu tenho à minha frente alguém que me está ou com o olhar censurando, e aí é que está a questão. Quando você falou em postura, que é um termo muito adequado, a postura, ela vem de algo íntimo, de uma transformação real. Não é algo que eu pareço ser. E nem algo que eu falo. É isso que eu chamo do campo vibratório. Porque até mesmo no olhar, naquilo que o atendente muitas vezes passa, né, de alguma coisa de censura que é captado, ou de uma arrogância, ou de querer dizer para o outro o que o outro deve ou não fazer, as pessoas reagem de formas diferentes. Algumas até aceitam e saem se sentindo assim pequeninas, né, humilhadinhas, porque, nossa, eu fui lá, ele abriu uma imagem de que nós atendentes fraternos somos seres especiais. Realmente nós temos a honra de estar ali em nome do Cristo e temos também a responsabilidade. A essa honra tem a responsabilidade. Ela pode aceitar. Uma outra pode se calar por educação.
não se sente acolhida, não volta mais. De todas as formas, é contraproducente. Então, é bom a gente continuar falando sobre a questão do atendente que dá receitas e que fala para o outro o que fazer. Ou então diz assim, olha, eu estou vendo com você tal coisa. E aí o irmão vem à casa espírita toda semana, quer sempre o mesmo irmão ou irmã, enfim. Cria um processo meio complicado, né, Neuza? Há vários fatores a considerar aí. Um deles é grave e espiritual em relação ao atendente. E que ele preste muita atenção a isso. Porque toda vez que eu digo para você o seu caminho é tal e qual, eu me responsabilizei por você como espírito. E essa responsabilidade, a responsabilidade pela sua vida, ela vai ser cobrada, porque se eu te indico, vamos supor que você vem na dúvida se você se separa ou não do seu marido, etc. E eu não gosto daquele perfil de marido que você me falou que o seu marido tem. E eu viro e digo, você deve deixar, você tem toda uma vida, essas coisas, né? Você tem toda uma vida para cuidar, deixa desse homem, não sei o quê. Eu me tornei responsável perante todo o seu destino daí para frente. Então, essa postura de querer dizer para o outro, primeiro ela vem de qual lugar? Ela vem do que a gente chama do ego do atendente. É de onde ele não deve atender. Porque se eu atendo através da minha personalidade, nesse exemplo que eu acabei de dar, eu não gosto de um perfil de homem tal ou qual. E o seu marido tem esse perfil. Eu me conecto com isso e eu vou querer te dar conselhos que até às vezes nem eu faria. Eu não deixaria. O meu próprio marido pode estar fazendo a mesma coisa. Mas eu acabo dizendo para você fazer isso. Eu estou ali atendendo a partir do meu ego. E isso aí é uma arrogância, vaidade, orgulho. Tudo aquilo que na preparação para atender eu preciso me despojar. Se eu não me despojo disso, não deixo isso aí lá na salinha onde eu me preparei, eu posso ter esses defeitos, porque, na verdade, essas dificuldades são dificuldades humanas, e nenhum atendente que vai atender é um santo, nem é perfeito. Mas o que a gente fala muito no livro é da preparação continuada para você se tornar cada vez mais alguém compassivo e misericordioso, e a gente fala também da preparação imediatamente anterior. Quando eu chego para atender alguém e eu estou dentro dessa, a gente chama a psicosfera crística, que é a psicosfera do amor incondicional. O amor que abre as portas da espiritualidade, que permite àquele que está aflito, que não sabe nem mais rezar, que ele se conecte naquele momento a partir do campo de serenidade e de paz que eu trago. Se eu atendo através do ego, eu estou numa conversa de comadre, entendeu? Eu estou numa conversa de amigo que às vezes não é bom dar palpite nem na vida do amigo, que dirá de alguém que você está atendendo. Parte de uma arrogância porque a gente não conhece profundamente nem a nossa história. Às vezes nem dessa vida, a gente esqueceu as coisas tudo da infância. Fez de conta também que esqueceu. Isso. E não conhece as vidas passadas. E a gente não tem, nem esse conhece a ti mesmo, da sabedoria de Sócrates. Quanto mais eu querer num encontro, né, ali de uma meia hora, ou que eu acabei de conhecer a pessoa, saber o que é melhor para ela. É um tremendo equívoco, porque primeiro eu não sirvo à pessoa, porque as soluções, essa história de dizer, eu já sei, eu conheci atendentes assim, que diziam, eu já sei o que você precisa, não preciso nem te ouvir. Quando eu dirigia essa área aqui na nossa casa, eu recebia às vezes pessoas que chegavam chorando e diziam, o atendente nem me ouviu. Já foi logo me dizendo, eu sei como é o seu caso, eu já sei como resolver. E a pessoa dizia, não, ele não sabia.
E nós tivemos que convidar. É claro que não sabia. Claro, não conversou, né? Nem, às vezes nem conversando. Então, nós não estamos ali para indicar caminhos precisos, nem tornar o outro dependente, porque nós somos responsáveis também pelo estacionar da pessoa num ponto, dependendo de que eu diga para ela o que fazer. Isso aí também entra na nossa conta depois. Agora nós vamos ouvir um pouquinho de música. Nós estamos aqui com a querida Neuza Zapponi, que no dia 13 de junho, às 19 horas, lança o livro Atendimento Fraterno, a Terapêutica do Cristo Consolador aqui na nossa casa. Nós vamos ouvir Recomece a Andar com Cristina Maia aqui na sua Rádio Comunhão. No teu coração, pra que se torturar assim? É mais fácil amar, aprenda a perdoar. É só você dizer que sim. Abra o coração, não julgue seu irmão. Nos erros se pode aprender. No seu caminho, se você tropeçar, levante e continue a andar. A mão de Jesus vai te amparar. Não tenha medo, recomece a andar. Siga a sua luz, ela te conduzirá pelos caminhos que a vida te levar. Sinta no ar o perfume do amor, que nasçam flores por onde você passa. Abra o coração, não julgue seu irmão. Nos erros se pode aprender. No seu caminho, se você tropeçar, levante e continue a andar. A mão de Jesus vai te amparar. Não tenha medo, recomece a andar. Siga a sua luz, ela te conduzirá pelos caminhos que a vida te levar. Sinta no ar o perfume do amor, que nasçam flores por onde você passar. Que nasçam flores por onde você passa. Você está ouvindo o programa Iluminar. Neuza Zapponi aqui conosco. O livro é belíssimo, né? Traz questões do próprio Evangelho e essa terapêutica mesmo do Cristo.
Neuza, o que nós podemos dizer como atendente fraterno, desde aquele irmão que explica o horário do passe, que explica o horário de uma aula, que explica o horário de abertura de uma livraria, que chega à casa espírita com a dor da perda de um ente querido? A dor da perda de um ente querido, né, principalmente de filho jovem, é uma das maiores dores, né, que o ser humano pode sofrer, né? E provoca uma série de reações, né, muito intensas. Então, quando chega uma pessoa assim, eu vou voltar àquela questão fundamental. É o campo com que aquele que atende desde lá da recepção, que acolhe essa pessoa. Então, uma pessoa nesse tipo de sofrimento que procura uma casa espírita precisa ser acolhida. E o acolhimento, ele muitas vezes não se faz com palavras, né? Ele se faz primeiramente com essa postura, esse campo oferecido. E depois desse campo, procurar uma forma dessa pessoa conseguir conversar com alguém. Às vezes, esse conversar com um atendente bem preparado é simplesmente deixar que a pessoa chore e fale. E essa própria escuta atenta, amorosa, que acompanha, usando também algumas das habilidades que eu coloco no livro, habilidades de escuta, habilidades do acolhimento, do perguntar, do responder e etc. E tu colocas também do ter ouvidos de ouvir. Pois é, essa disponibilidade do atendente, encaminhar essa pessoa para alguém que escute realmente, deixar que ela fale, chore e muitas vezes permanecer em silêncio amoroso. Essa questão da escuta e do silêncio amoroso que é altamente consoladora, né? E depois tem também a questão das respostas apropriadas, né? Que não são revelações mediúnicas de onde está seu filho, não, nada disso, mas que trazem aquilo que é o mais consolador na doutrina espírita, né? Aquela convicção que através de um encontro com um atendente fraterno bem preparado, a pessoa sai com aquela convicção de que seu filho ou sua filha ou quem quer que seja que doente querido vive. Aí a compreensão do atendente fraterno de que a perda, porque eu já ouvi assim algumas pessoas, né, bem intencionadas, mas equivocadas, dizerem: no espiritismo a gente sabe que a vida continua, então é ridículo esse tanto de dor, de choradeira e de tudo mais, não é? Porque a gente sabe, deveria saber, deveria ser forte. E você fala, inclusive, e essa no coisa livro. Acontece que a perda é real. Eu já ouvi de espíritas dizerem: não existe perda. Como não existe? Se um filho jovem seu desencarna, ele deixa um vazio, que é um vazio das suas esperanças do que poderia vir a ser, de toda uma família que ele porventura não tem ainda constituído, que você teria netinhos e teria toda essa esperança para o futuro, a dor da separação. Então, a pessoa que chega, seja em perda severa, que a gente chama, seja porque houve uma tragédia qualquer na família, ela precisa desse atendente compassivo, desse que acolhe a profunda dor humana que nós todos aqui nesse planeta estamos sujeitos a atravessar, né? E que, nesse momento, o que mais é necessário para nós é alguém que nos acolha. Esse acolhimento da casa espírita é que vai proporcionar àquele que está em perda conseguir a coragem para atravessar, a fortaleza para atravessar esse período de luto. Porque é uma questão de uma travessia, vamos dizer assim, produtiva, uma travessia que não se transforma em algo destrutivo. É a compreensão de que existe o sofrimento. Então o Espírito falou muito belamente no Evangelho segundo o Espiritismo:
na perda, chore, porque a dor ficou sagrada depois que Jesus chorou no Monte das Oliveiras. Quer dizer, não é a negação da dor, mas o acompanhamento da dor, o carinho, a amorosidade de quem atende através da terapêutica do Cristo. E colocar essa pessoa junto aos recursos da doutrina, a possibilidade do contato com a espiritualidade, do contato de coração com seu mentor, para que o mentor a console durante a noite, quando a perda é mais severa, né? Que a pessoa aprenda que ela pode orar e pedir, olha, eu estou muito sofrido, venha em meu socorro, né? Me coloque no colo. Não é fazer revelações espirituais, não. É descortinar para a pessoa que ela, se ela entrar em contato com a espiritualidade, ela tem um protetor que vai vir consolar as chagas do seu coração, que ela pode tomar um passe e se fortificar através do magnetismo espiritual e o magnetismo físico dos passes, os fluidos, né? Então, é abrir os caminhos que a pessoa encontre a consolação. Um outro ponto que tu deixas claro no livro é que nós mesmos podemos fazer o diálogo fraterno com Deus. Como é que ele se processa, Neuza? Expliquemos para os nossos ouvintes assim. Existe algo que nos torna, vamos dizer assim, tímidos, né, perante esse relacionamento nosso com Deus. Isso nós aprendemos através dos tempos, né? Nós aprendemos que Deus está lá em cima e que está distante e é perfeito, e que Jesus também é alguém inacessível, distante. Quem sou eu para, né, falar Jesus meu amigo, Jesus meu irmão? Está tudo muito distante e que nós só podíamos ter esse contato. Nós temos aprendido isso por séculos. Aprendemos que nós só podemos ter esse contato através de outros intermediários que se purificaram mais, ou o que quer que seja, né? Que então a gente intercede através de alguém mais santo. E a doutrina espírita é maravilhosa a nos demonstrar que isso é um equívoco, né? Porque a capacidade e a possibilidade de um contato direto com a divindade, com Jesus como o amigo que está ao nosso lado, nos aconselhando e tudo mais, ela é real. E a maneira de fazer isso, primeiro, é compreender a natureza das coisas, como é que o universo é organizado, como é que a casa do Pai é organizada, né? Então, Jesus, na sua passagem, nos ensinando, era esse o sentido, quando ele chamava o Deus, que antes era aquele Deus distante, severo, ele chamava de Abba, que quer dizer papai, né? Ele chamava de pai. Então, com o nosso Pai, nós podemos chegar, e assim também com o Pai que nos criou. O primeiro passo é nós compreendermos que nós temos uma aprendizagem que é equivocada. E quem experimentar vai sentir. Porque é uma questão de você. Primeiro você ouve, entra, né, pelo seu entendimento, e aí a gente diz, experimente. Experimente chamar a espiritualidade na sua noite, no seu chamar a Deus, a Jesus, né? A Maria de Nazaré, né? E eu já tive casos de pessoas que fizeram essa experiência e que não sabiam que tinham possibilidades de sensitivos, de médiuns, e que viram, por exemplo, numa perda severa, chegar o seu mentor espiritual e colocar a cabeça dessa pessoa no colo, né? E ela veio me relatar depois. Então, é só uma questão de nós abrirmos o coração. Abrirmos o coração e deixarmos essas concepções equivocadas.
A gente tem que derrubar essas barreiras igual derrubar o muro de Berlim. Entendeu? Derruba essas barreiras e olha que está tudo à disposição. Mas então, Neuza, dá para a gente chegar à perfeição atingida por Jesus? Olha, o que a gente pode afirmar com certeza é que se nós quisermos, em cada encarnação nós evoluímos. Mas a perfeição que atingiu Jesus é uma função do tempo e do nosso esforço. Alguns de nós chegarão mais. Nós chegaremos um dia. Mas essa história de dizer que nós temos graus diferentes de já como as coisas estão, né? Mas provavelmente a perfeição de Jesus, o administrador deste planeta. Ou seja, nós somos ainda imperfeitos, mas somos perfectíveis. Mas essa história de atingir a iluminação de repente... Não dá. Não conseguimos. Mas isso não quer dizer que é inatingível, né? A grande vantagem do caminho é saber que está sempre a nossa disposição caminhar mais rápido. E, né? Neuza... E nós podemos ser felizes desde já. Era isso que é o importante. Porque não ter a perfeição não quer dizer não poder usufruir dessa vida e ser feliz. A nossa destinação é, quanto mais nós nos fizermos felizes e serenos e ajustados e trabalharmos as nossas questões nessa vida, mais nós estamos contribuindo para nós mesmos e para o globo todo, para o planeta inteiro. E para você ver, né? Agora eu vou contar para os ouvintes que tudo mesmo é atingível. Porque, gente, no Brasil inteiro, nós não encontramos nenhum livro que trate da questão do atendimento fraterno, dessa terapêutica do Cristo Consolador, que traga o Evangelho como o livro que tu és autora, Neuza. Como é que nasceu esse livro? Conta um pouquinho pra gente. É uma história de mais de 40 anos. Eu nasci em lar espírita, né? E comecei o voluntariado, inclusive em 1962 eu comecei nessa casa, não é? Então eu vivi toda essa evolução e todo o primeiro idealismo da questão do evangelho, aquele entusiasmo primeiro, e como nós fomos aprendendo naquela época, eu até historiei um pouquinho no livro, né? Coloco um pouquinho dessa história, que a gente precisava receber essas pessoas em sofrimento. E nós fomos aprendendo com o tempo. E depois eu fiz algumas formações, né, profissionais, então foi uma evolução. O livro é o resultado aí desses mais de 40 anos de trabalho, né, com essas diversas áreas do sofrimento humano e a maravilha, extraordinária maravilha do Evangelho do Cristo. O que tu poderias dizer para aquele que não é espírita e que está nos ouvindo e que de repente precisa de alguém que o escute com esse coração? A pessoa que ler o livro, ela não precisa necessariamente ser um atendente fraterno, não em um centro espírita. Porque tudo que está ali, eu inclusive me refiro a isso, é aplicável à vida de cada um. Eu posso, vamos dizer assim, me capacitar como um bom ouvinte para dentro da minha casa, para os meus filhos, para o meu marido e tal, usando as mesmas posturas, as mesmas técnicas e tudo mais que tem no livro. É só deixar um capítulozinho lá de organização do centro e todo o restante é aplicável. Por quê? A terapêutica do Cristo Consolador é uma terapêutica ensinada por ele para o ser humano, para os seres humanos se relacionarem melhor, uns com os outros. Então, não é somente restrito ao centro espírita, né? E aquela pessoa que não é espírita, se ela conseguir desviar um pouquinho os olhos de onde diz, né, no centro espírita, mas ela for cristã,
ela vai usufruir grandemente da leitura do livro, porque o livro não é sectarista, embora ele seja destinado a formar atendentes espíritas para atendimento no centro espírita. Nós estamos procurando mais esse atendimento fraterno através do diálogo, agora em 2015, ou você acha que está diminuindo? Nos centros espíritas, eu acho assim que as questões com o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento intelectual do planeta como um todo, né, e do Brasil em particular, as questões do coração estão eclodindo assim, estão vindo à superfície com uma força muito intensa. Então, nós temos tido, através, inclusive, da mídia, né, as possibilidades maravilhosas da tecnologia de hoje, né, o rádio, a internet e todos os filmes e tudo mais, está havendo uma maior, vamos dizer assim, divulgação das possibilidades, né, de atendimento espiritual. Então, as pessoas estão se sentindo mais livres para procurar os centros espíritas. O afluxo tem sido, o crescimento é exponencial, principalmente nessa área que está, assim, muito endêmica no momento atual, que é a questão da depressão. As pessoas estão sentindo um abalo muito grande, embora todo o avanço tecnológico, até de conforto e de tudo mais que nossos avós não tinham, mas estão sentindo uma necessidade muito grande da busca do significado da vida. É isso que é o depressivo, ele perdeu esse referencial. Qual o significado? O Espiritismo pode contribuir grandemente para a felicidade, para a transformação dessas pessoas, nesse encontro com o significado profundo da própria vida. Neuza, nós sempre damos um presente aos nossos entrevistados quando eles vêm aqui. E é um presente em forma de música. Escolhemos para ti Eu Estou ao Teu Lado, de Alexandre Paredes. É o nosso presente aqui do Iluminar para você. Muito bem, muito obrigada. Se estás doente, eu estou ao teu lado. Se estás contente, não te esqueças de mim. Quando estás odiando, eu estou te amando. Quando pedes justiça, eu te mostro perdão. Quando queres a ilusão, eu sou a verdade. Quando foges do bem, sou a dor do caminho. Cansado, eu estou ao teu lado. Se estás calado, sou a voz do silêncio em teu coração. Sou a voz a falar através dos tempos, a ti me procuras nos templos de pedra, igrejas, imagens que o tempo haverá de levar. Mas eu estou ao teu lado através dos que choram, nos lares daqueles que não têm pão. Não importa o
lado, na figura daqueles que não sabem sorrir, dos meninos das ruas, dos velhos que vivem sós. Eu te espero, ainda venha me seguir. Eu estou ao teu lado, venha me visitar. Nesse dia então me conhecerás, e se teu coração se abrir de repente, eu estarei dentro de ti. Você está ouvindo o programa Iluminar. Pois é, Neuza, eu estou ao seu lado, tu viste aí Jesus dizendo para ti o tempo todo, né? Muito obrigada mesmo por estar aqui conosco, nós estamos muito felizes. Eu é que agradeço. E já preparas um novo livro, é isso? Sim, sim. Ele, na verdade, ele vai transformar um ano inteiro de palestras dessa casa, de um projeto que chama Projeto Vida, né? E que tem uma temática anual. Então, a casa nos propôs e já estão sendo transcritas as gravações que foram feitas e transformadas em livro. E é um processo, esse que está agora sendo elaborado, chama Ecologia do Ser, um caminho para a plenitude. E é uma trajetória de autotransformação para as pessoas, à luz da doutrina espírita. O Projeto Vida, nós temos já 6 anos, né, aqui na casa, ele tem muito sucesso, uma vez por mês reúne um público muito grande aos domingos pela manhã. Ele tem uma temática anual, mas todas as palestras, que são de 2 horas, uma vez por mês, elas se baseiam nas descobertas científicas, na filosofia, na parte evangélica, né, do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, com aplicações práticas para o dia a dia. É o cotidiano das pessoas. Nós pegamos essas conceituações e transformamos o que fazer no seu dia a dia com aquilo, né? Então, esse livro, esse primeiro que nós estamos produzindo, é o referente ao ano de 2013. E nós falamos sobre a ecologia do ser. A sua ecologia interior, né? Como é que você faz o tratamento do seu interior. A ecologia interpessoal, a ecologia com o mundo mais amplo, né, com a natureza e com os animais, com as plantas e tudo mais, e a ecologia com o divino, o relacionamento com o divino, né? Então, nós vamos a todos os níveis, do íntimo ao nível macro com a divindade. E em todos os capítulos há essa dinâmica, nós colocamos a conceituação e transformamos aquilo em recomendações e exercícios práticos do dia a dia. O pessoal gosta muito. Então, agora vamos pedir para você nos dar um exercício prático, assim. Qual é o primeiro passo que nós podemos dar para nos amar um pouco mais? Eu diria que o primeiro passo, tudo começa com algo muito importante. E isso já é da programação que nós desenvolvemos em 2014. Que vai também ser um outro livro, que foi uma jornada. E essa jornada, ela foi feita, cada palestra era uma letra de um acróstico, que chama o Método Aceitar.
esse o aceitar, em síntese, ele, depois que fechamos o ano, ele trouxe todos os passos para que a gente chegue a esse processo desse auto-amor. O passo mais básico é o que a gente chamou de plena atenção. Nós não podemos transformar e entrar em contato com o nosso amor e o auto-amor, primeiro, se nós não prestarmos atenção, né? Prestarmos atenção, inclusive, a nós mesmos. Nós não podemos transformar aquilo que nós não aceitamos. Então, esse processo de desenvolvimento do auto-amor, ele passa por se conhecer, né? Prestar atenção e chegar a um autoconhecimento. Nesse autoconhecimento existe é bem amplo, né, para a gente falar em poucas palavras, mas tentando um pouquinho, um processo de você conhecer o seu estágio, conhecer aquilo que você está sendo, para que você possa divisar o que você pode vir a ser. E isso você só pode fazer se você aceitar tanto a parte da sua luz como a parte da sua sombra. E o processo de auto-amor é esse de desenvolvimento da autocompaixão também. Quando você aceita compassivamente aquela circunstância, aquele momento seu, tudo aquilo que você está sendo. Olha o verbo que eu estou usando. Sim. Eu não estou falando aquilo que você é. Aquilo que você está sendo. E você consegue, então, aceitando que aquilo está sendo, do que é a misericórdia divina consigo mesmo. O que é a misericórdia? É quando você reconhece tudo aquilo que você está sendo, que você quer mudar, que você não acha que está muito bom, não está legal, e que você, então, faz através desse reconhecimento, muitas vezes até é um reconhecimento que vem até de um certo remorso, se foram ações que você não gostaria de ter cometido, você faz uma programação de transformação e você atua nessa área e você faz as transformações necessárias. Isso é a misericórdia divina compassiva, aplicada a si mesmo, que é o amor divino, que é o desenvolvimento do auto-amor. Reconhecer aquilo que você tem de luz, reconhecer aquilo que você quer mudar, fazer uma programação para essa mudança e os passos necessários. A gente procura desenvolver esses comos, né? Como fazer isso? Porque a grande interrogação é, tudo bem, eu ouvi isso tudo, mas como que eu vou fazer? Aí ela vai prometer pra gente que ela vai voltar aqui para contar cada passo desse como pra gente. Então. Eu já adianto que a comunhão espírita, nessa outra programação do Método Aceitar, está tudo em YouTube. Exatamente, então pode entrar lá no nosso canal no YouTube, está que você lá. Pode o ver programa lá. Inteirinho, o ano de 2014. Isso mesmo. Nós estamos elaborando o de 2013, mas o de 2014 está à disposição. Aí você entra lá, se tiver alguma dúvida, manda um e-mail pra gente, radio@comunhãoespírita.com, que a gente traz a Neuza aqui. Que no dia 13 de junho está lançando o livro, então, Atendimento Fraterno, a Terapêutica do Cristo Consolador. Neuza, muito obrigada pela presença, estamos muito felizes. Os nossos irmãos não estão te vendo, mas tenho certeza que sentindo essa energia amorosa e que nos faz ter vontade, né, de caminhar mais, de avançar. Muito obrigada. Aqueles que quiserem saber do livro também, eu já recebi e-mail hoje à tarde, podem encaminhar para o radio@comunhãoespírita.com, que nós vamos passar aí as informações de como adquirir o livro. Agora eu vou deixar que tu dê o até breve para os nossos ouvintes que estão te ouvindo aí, ó, Brasília, São Luís, Porto Alegre, Goiânia, São Caetano do Sul, Santa Maria e Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Tá. Eu quero expressar minha gratidão por ter, né, podido
conversar. Isso é uma grande honra poder falar desse tópico, né? E uma responsabilidade também. Mas eu agradeço aos ouvintes e desejo que cada um possa tomar assim, com muito carinho, nas suas mãos, a condução da sua própria vida. E se conseguir os recursos através da doutrina espírita, o acesso através dos centros espíritas, das publicações, de toda essa riqueza que nós possuímos hoje em dia, essa caminhada vai ser muito bem acompanhada. Ah, que coisa boa, né? E cada um realmente tem a capacidade, tem a possibilidade de fazer de si, não um ser perfeito, que a gente falou, mas um ser que está se aperfeiçoando rapidamente. Eu desejo a cada um dos ouvintes essa caminhada, essa jornada muito iluminada, muito possível e muito alegre também. E é com alegria que nós vamos encerrar com o tema do nosso programa, Sempre a Servir. Um abraço grande e até a próxima segunda-feira. E nós vamos viajar na segunda-feira. A rádio vai a São Paulo, né, Neuza? Vamos conversar sobre os jovens, como é que os jovens andam se relacionando. O nosso irmão Adeilson estará conosco aqui direto de São Paulo, ao vivo. E sempre a servir. Um beijo grande, como diz o poeta, um abraço apertado e um suspiro dobrado de amor sem fim. Até segunda, gente! Sempre cresce.